Essa é uma mensagem para quem está precisando cuidar de si com autenticidade e gentileza. Você está dando muito disso ao outro e não está recebendo. Olá, bruxinhos e bruxinhas, como é que vocês estão? Eu sou a Preta Vivi e esse é o canal Bruxa Bactéria. Eu vou fazer aqui, iniciar para vocês uma leitura para uma revelação, algo que precisa ser dito e revelado para você. Eu vou deixar o canal aberto, não vou trazer um tema específico, tá? Então eu vou deixar aberto aqui para ver o que a espiritualidade quer dizer para você nesse momento. Já convido você, se você curte esse tipo de conteúdo, a curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, que a gente vai ter vídeos aqui todos os dias, tá? Vamos abrir aqui com o incrível oráculo da floresta e vamos entender que energia que tá permeando você, para quem é essa mensagem, certo? Com o incrível oráculo da floresta, para quem é essa mensagem, oráculo? Com quem a gente vai conversar aqui hoje? Para quem é essa mensagem? Virou e voltou. Não vou aceitar. Anciã da floresta. Esta é uma mensagem para alguém que está precisando cuidar de si, cuidar do seu espiritual e se ouvir com gentileza. Tá? Essa é uma mensagem para quem está precisando cuidar de si com autenticidade e gentileza. Você está dando muito disso ao outro e não está recebendo. Então vamos ver o que a espiritualidade tem para falar com você. O que pode ser dito, revelado, intuído para essa pessoa? Qual é o conselho, o direcionamento para ela sobre esse momento da vida dela que ela está passando, de cuidar dos outros e não conseguir cuidar de si mesma? O que está acontecendo aqui? Então tá, 10 de espadas invertido, 5 de copas e rei de ouros. Você deu até sua última gota, né, pessoa? Olha, eu sinto uma energia muito feminina aqui. Você aprendeu que doar, que se dar nas relações é um lugar de que você só pode se distanciar de alguma coisa quando não te sobra nada. E você tá no meio disso, assim. É como se você estivesse se doando muito, 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 e nada fosse suficiente. E aí agora é como se já quase não te sobrasse nada. Esse 10 de espadas invertido aqui, por mais que pra mim tá vindo num lugar de você tá saindo disso, né, junto com esse 5 de copas, mas é alguém que teve uma experiência de quase morte. E essa experiência de quase morte tá fazendo você precisar se retirar de um espaço muito doloroso. Mas se retirar também dói, né? E aí, assim, você sabe que ficar lá dói, que você já deu tudo que podia dar, que é uma experiência de quase morte, porque você deu tudo que precisava, mas você tá no meio do luto de ter dado tudo de si. E esse rei de ouros aqui é como se você tivesse deixado tudo para trás, você tivesse dado tudo de você
esperando essa estabilidade e essa estabilidade não chegou. Você esperava que isso aqui fosse recompensado e essa recompensa não chegou. Fundo do deck é Cavaleiro de Copas, Torre e Imperador. Exatamente isso. Você esperava um retorno afetivo, emocional, né? Mas isso não chegou. A torre caiu aqui no meio do caminho. Você não deu conta de esperar que essa pessoa reconhecesse que aqui tem um quê de pessoa. E aqui a gente pode estar falando tanto no campo profissional quanto amoroso, tá? Vamos abrir essa leitura aqui, vamos tentar entender melhor o que é isso aqui. Clarifica pra mim. Clarifica essa mensagem pra mim, por favor. Esse 10 de espadas. Da onde é que essa pessoa tá saindo? O que é esse 10 de espadas aqui? Que luto é esse? É um luto de alguém. Aqui pode ser no campo profissional, você pode ter se doado muito para um trabalho e esse trabalho não foi recompensado do jeito que você queria. Se é trabalho, você tá aqui numa burnout, tá? 5 de copas. Clarifica pra mim aqui o 5 de copas. Deixa eu entender um pouco melhor esse luto, essa expectativa. 8 de paus. Mais uma energia, por favor. Oito de paus e rainha de copas. Um excesso de doar-se. Bom, é o que tá permeando nossa leitura, né? Um excesso de doar-se. Você doou tudo de si e não te sobrou nada. E esse rei de ouros, o que ele tá fazendo aqui na mesa? Clarifica pra mim esse rei de ouros. Justiça. Aqui, essa justiça, por mais que... Essa justiça tá vindo como um auto-julgamento seu, tá? Por que essa pessoa tá se julgando tanto? É como o teu sentimento que você tá aqui nessa apatia, né? Você tá aqui nesse luto. E é como se você tivesse se julgando e você precisa sair dessa energia, tá? Você tá se julgando por você não ter entregado. É como se você pudesse entregar mais. Para algumas pessoas pode entregar mais, para outras pessoas é porque eu entreguei tudo. Por que não me sobrou nada? E por que não sobrou nada para ela? O que acontece com essa pessoa que ela doa tudo de si? Por que essa pessoa que tá doando tudo de si? O que ela espera dessa relação? É algo que possa ser esperado? Por que ela tá doando tudo de si aqui? Oito de ouros, sol e a morte. Olha, você acha que o trabalho duro é o que recompensa? Você acredita que o trabalho duro é o que recompensa? Só que não tá sendo bem assim. Isso aqui é uma crença, tá? Isso aqui é uma crença. Que a recompensa só vem depois de um trabalho muito duro. O reconhecimento só vem depois de um trabalho muito duro. Não que trabalho duro não traga recompensa. Mas é que
trabalho duro até não existir mais nada de você, isso aqui é uma crença que você tem sobre como e quando as pessoas vão te reconhecer. E não vai ter reconhecimento enquanto você não reconhecer a si mesma, tá? Você tá esperando aqui, ó, isso aqui é fundo de deck, ó. Você esperando ser reconhecido, você idealizando um reconhecimento que não chega. Você doa sua vitalidade, doa sua alegria, doa seu processo, doa. E no final, cortada, carta fora do baralho. Deixa eu pegar aqui o outro tarô. Vamos ampliar essa energia. O que essa pessoa pode fazer a partir desse movimento? Como ela pode interromper esse ciclo? Que é isso que a gente precisa. Se eu tô doando demais, como é que eu tomo consciência? Porque aqui o sol tá na sua mesa, é possível você ter consciência, né? Você ter clareza do quanto você tá doando antes de você ser cortado. Porque o 8 de ouros, ele pode ser uma carta muito positiva. Então, assim, eu posso construir um trabalho sólido com clareza do meu merecimento. E não construir algo para deixar para trás. Entende? Então, vamos ver aqui. Como é que você pode ter consciência de sair destas relações, desse tipo de relação, antes mesmo de você entregar tudo de si? É uma crença aqui. É uma crença. Nove de espadas invertido, 5 de espadas e 7 de copas. Ou seja, você acredita que se você não tiver esse movimento, o outro não vai te enxergar do jeito que você é, ele não vai conseguir te valorizar e você vai perder, né? É através de um esforço, isso aqui pode ser muito um trabalho, tá? Um trabalho em que você tá se doando mais do que o necessário, porque você acredita que é assim que você vai ser vista, de novo. 3 de copas de novo, e 9 de ouros no fundo do seu deck. Você acredita que é esse o movimento de você ser vista, é quando você faz em excesso. Só que isso tá te levando para uma estafe, né? 10 de espadas e 9 de espadas invertido. Você tá saindo disso, mas ainda tá se sabotando. Você ainda tá se traindo porque existe muitas dúvidas dentro de você de... Vamos lá. Eu sou uma mulher de 1,65 e peso em torno de uns 78 quilos, a última vez que eu me pesei. Eu tenho capacidade de carregar, sei lá, 15 quilos de arroz por 100 metros. Um exemplo aqui. Eu consigo carregar 15 quilos de arroz por 100 metros. Como eu chego no final desses 100 metros com esses 15 quilos de arroz? Eu dou conta de boa? Ah, eu dou conta de boa. Beleza. Mas
Aí vem e me colocam mais 5 quilos de arroz. Eu chego no final dos 100 metros. Mas como? A que custo que eu chego no final desses 100 metros? Entende? É isso que tá aqui. Não é que você não dá conta, não é que você não consegue fazer, não é que você vai largar as coisas pelo caminho. É que você chega exausto lá no final. E aí você fica brigando consigo mesma, lutando dentro da sua própria cabeça e com as suas emoções. Por que que eu tenho que deixar de fazer algo que eu consigo fazer? Mas é pesado. Mas eu consigo fazer, mas é pesado. Mas eu consigo fazer. Tá entendendo? Essa é a energia que tá aqui. Você acredita que a recompensa não vem de coisas leves ou fáceis? Precisa trabalhar essa crença, tá? Precisa trabalhar essa crença, porque as coisas podem ser mais leves, devem ser mais leves, tá? Você não tá num concurso de levantação de peso, que existe todo um preparo para levantação de peso naquele momento. Não é o seu caso. O seu caso aqui é alguém colocando um peso a mais em cima de você, você até dá conta de carregar, então você entrega, a pessoa só sabe que recebe. O custo que você tá tendo para entregar isso, e é isso aqui, pode ser relacionamento, pode ser trabalho, pode ser família, né? Para cada um vai ser uma coisa. O custo que você tá tendo para entregar, isso tá sendo quase a sua alma, tá sendo uma sensação de quase morte, porque você tá num movimento de eu não aguento mais exaustão. Como essa pessoa sai dessa ilusão? Como essa pessoa sai dessa ilusão? Julgamento de valor, tá? Julgamento do seu valor. Olha, já vou falar do fundo do deck. Calma aí. Rei de espadas, juízo, rainha de ouros. Ou seja, existe uma necessidade de tomada de consciência e clareza do seu autojulgamento de valor. Você precisa aprender a valorizar o seu próprio trabalho, o seu próprio esforço, o quanto você nutre, o quanto você valida, o quanto você faz as coisas crescerem, fortificarem, fortalecerem. Isso aqui é um juízo de valor, tá? Você precisa focar em trabalhar o seu autojuízo de valor. Por onde eu começo, Vivi? Crenças familiares de escassez. Você precisa aprender a fazer novas parcerias que sejam genuinamente compatíveis com seu juízo de valor. Isso pode ser dentro do relacionamento, isso pode ser dentro do trabalho, isso aqui pode ser na família, mas você precisa trabalhar seu juízo de valor para que você possa ter trocas compatíveis com o que você entrega. E tirar um pouco a emoção do caminho, tá? Existe a necessidade de tirar um pouco a emoção do caminho.
Existe uma necessidade de frieza. E aqui no Rei de Espadas também me diz uma necessidade de cuidar, buscar cuidados emocionais. Isso aqui pode ser terapia, psicoterapia, terapias holísticas, mesas radiônicas, reiki, massagem tântrica, enfim, o que fizer sentido aí pra você, tá? Mas existe uma necessidade de cuidado consigo. Terra fértil você é. Gente, rainha de ouros na mesa. 10 de ouros. Ás de ouros. 8 de ouros. Aqui você depende de alguém se você quiser. Pra qualquer coisa. Você depende de alguém se você quiser. Meu bem, você tem disciplina. Você tem capacidade intelectual, nutritiva, relacional. Você é terra fértil pra botar aqui, ó. Eu ia falar um palavrão. Eu ia falar um palavrão, mas calma aí. Você é terra fértil pra florescer. O que tá te impedindo de aceitar a terra que você tem? O que tá impedindo essa pessoa de aceitar a terra que ela é e o que ela entrega? O que tá impedindo isso aqui? Gente, eu ia falar um baita de um palavrão. O que tá impedindo? As emoções. São suas emoções. Suas emoções. E você acredita que você precisa das pessoas mais do que você realmente precisa. Não é que você vai viver sozinha. Ah, não é sobre viver sozinha. Aqui pode ser uma mulher, pode ser um homem, tá? Não é sobre gênero. Não é sobre viver sozinho, entendeu? Mas é sobre saber que as trocas precisam ser trocas e não pesos a mais que você carrega. As trocas não tem que te deixar numa corda bamba. Entende? Você tá com água demais. Tá fluindo demais. Tá jorrando demais. Tá faltando aterramento. Tá faltando solidez. Tá faltando o que você sabe muito bem fazer, porque foi uma das primeiras cartas que veio. 8 de ouros. Processo. Tá faltando você acreditar no seu próprio processo. Você acreditar que o seu trabalho, ele é tão próspero quanto você espera que o outro enxergue que seja. Você validar seu próprio trabalho. Ou seja, olha só, fundo de deck, valete de copas, 7 de ouros, 6 de ouros, desculpa, e 6 de paus e estrela. Meu amor, quando você aprender a valorizar seu próprio trabalho, quando você entender, tá? Quando você der uma abertura para si mesmo, para se valorizar e compreender, e aí esse trabalho pode ser dentro de um relacionamento, enfim, para cada um é uma coisa, né? Compreenda isso. Quando você entender que é você quem precisa dar abertura para isso aqui, você vai valorizar essas trocas para que elas sejam justas. Você vai equilibrar a balança, você vai dizer assim: eu tenho muito para dar, beleza, eu posso andar 10 quilômetros com você, mas você andaria 10 quilômetros por mim?
Não, você andaria 2. Então eu ando 2 por você. Olha, eu posso andar 10, mas eu ando 2. Porque é o que você faria por mim. Por que eu vou te dar 10 quilômetros se depois, quando eu precisar dos 8 quilômetros a mais que eu andei por você, você não vai ter para me dar? E nem eu vou ter para me dar. E aí, os 10 quilômetros que eu andei para você, você precisava de 2, eu andei 10, porque eu podia 10, mas você precisava de 2. Aí você foi, cresceu, evoluiu, frutificou e eu fiquei, porque daí eu não tenho energia para mim. Quando você entender que essa balança precisa estar equilibrada, sucesso e reconhecimento emocional, espiritual, relacional, no profissional, em todas as áreas. Certo? Vou tirar uma mensagem de fechamento com o baralho de Dona Maria Quitéria pra gente encerrar essa leitura aqui. Cadê? Aqui. Uma mensagem pra gente fechar, Dona Quitéria. Laroie, salve sua banda, Dona Maria Quitéria. Uma mensagem pra gente encerrar. Eu não digo nada. Mudanças e transformações que começam de dentro pra fora. Não são pequenas mudanças, tá? Não são pequenas mudanças, meu amor. É necessário que você faça grandes mudanças. Aceite o fluxo da mudança que já está acontecendo. Fundo do deck a gente tem a Torre e o Cavaleiro. Torre e o Cavaleiro. Ou seja, essas mudanças já estão acontecendo. Não tem uma carta aqui de estagnação. Não tem uma carta aqui de conselho para você que diga assim, vá devagar. Aqui todas as cartas estão dizendo, a hora é agora. Movimente-se. O teto tá caindo sobre a sua cabeça. Movimente-se. Não volte para trás. Não volte pro 10 e o 9 de espadas. Não volte a dar mais do que o necessário. Volte para si mesmo. Volte para sua autocura. Volte para sua cura emocional. Volte-se para sua cura espiritual. Você tem força, você tem sabedoria e você tem o poder de fazer a transformação que você precisa de dentro para fora. É momento de autocura. É momento de autocura. Chega de se doar de graça por aí. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém e shalom para quem é de shalom. Um beijo no seu coração e até mais. Tchau, tchau.